vascaínos e vascaínas ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. De domingo a domingo, sempre às 9 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui comigo nos vídeos do nosso Imprensa Vascaína. Então deixa o like, compartilha, espalha para geral. Domingão, 9 horas da noite, você, é claro, me acompanhando aqui no canal. Me sigam no TikTok, tiktok.com/imprensa vascaína, no YouTube aqui mesmo, youtube.com/imprensa vascaína, também no Spotify, estamos lá no Spotify também, Imprensa Vascaína, e no nosso Instagram, instagram.com/imprensa vascaína. Então é só colocar Imprensa Vascaína no Spotify, no TikTok, no Instagram e no YouTube que você me encontra. Deixe seu like, compartilha e espalha para geral. Né? Pós-jogo do São Paulo, né? Onde o Vasco até que jogou melhor do que o São Paulo, mereceu a virada, principalmente pelo que fez no segundo tempo. E hoje, é claro, vamos falar muito da homenagem, né? O vídeo de hoje, vamos falar muito da homenagem ao Roberto Dinamite. Mais tarde, daqui a pouquinho, vamos fazer um vídeo especial do jogo, tá? Mas por agora, a gente vai falar da homenagem ao nosso eterno Roberto Dinamite, que fez aniversário nessa semana, inclusive. Tem um dado interessante, que todas as vezes que o Vasco jogou, ou no dia do aniversário do Roberto Dinamite, ou na semana de aniversário do Bob, o Vasco foi lá e conseguiu a vitória, né? Teve o jogo contra o Atlético Mineiro, teve clássico contra o Fluminense também. O Fluminense é o nosso freguês, né? Então era óbvio que o Vasco queria ganhar. E ontem, no jogo contra a equipe do São Paulo. Vamos ver aqui algumas fotos, então, que o Vasco fez uma lindíssima homenagem ao eterno Roberto Dinamite. Aqui, ó. Vasco homenageia Roberto Dinamite antes de partida contra o São Paulo. Vamos ver aqui algumas fotos. O Vasco homenageou o Roberto Dinamite antes do apito inicial da partida contra o São Paulo, no último sábado em São Januário. O maior ídolo da história do clube completaria 72 anos nesta semana. A ação contou com bandeiras da torcida, camisas de papelão em referência à camisa 10 do jogador e com presentes dentro de campo para a família de Roberto. Aí, ó. O filho Rodrigo Dinamite, o filho de Dinamite, o Rodrigo, foi um dos homenageados dentro de campo. Perto da estátua de Roberto Dinamite, em São Januário, a família recebeu a camisa 10 de Dinamite das mãos de Felipe, diretor técnico do Vasco da Gama. Então aí, ó, toda a família Dinamite, né, destaca aí para o filho Rodrigo Dinamite, ele que teria completado aí 72 anos na última segunda-feira. Por isso o clube convidou parentes do ex-atacante para irem ao jogo e participarem aí de ações especiais. Uma noite de homenagem a Roberto Dinamite, 10 em todos os detalhes. Tem aqui, ó, o maior artilheiro de São Januário. Vou abrir aqui uma outra guia aqui, deixa eu ver se vai aparecer. Não vai aparecer só a foto única. Vai aparecer aqui. Vou ler aqui para vocês, tá? O maior artilheiro de São Januário, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, da Seleção Brasileira na Copa de 1978 e autor de 193 gols no Maracanã. Posso estar falando aqui uma bobagem monumental, mas eu acho que o Dinamite só perde pro Zico, né? Em relação aí à artilharia no Maracanã. Deixa eu ver aqui que eu posso estar falando uma bobagem. Os maiores artilheiros do Maracanã. Vamos ver quem que vai aparecer aqui. Dinamite aí, ó, tá vendo? 193 gols, pede pro Zico aí que tem 336, Romário tem 140, tem Luizinho Lemos, 40, para você ver. Inclusive, o Roberto Dinamite é o maior artilheiro de todos os clássicos do Vasco. Então, ó, Vasco e Botafogo, quem é o maior artilheiro do clássico? Dinamite. Vasco e Fluminense, quem é o maior artilheiro do clássico? Dinamite. Vasco e Flamengo, quem é o maior artilheiro do clássico? Roberto Dinamite. Então a gente pode ver aí a força, né, do Dinamite, que a mídia infelizmente esquece. A gente teve essa semana o Dinamite, que é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, e não teve uma sequer homenagem da maior entidade do futebol brasileiro, que é a CBF, o que mostra que o Dinamite, se não tiver essas merecidas homenagens ao eterno Dinamite, esquece. Se o Vasco não fizer a parte dele, se depender de CBF, não vai ter. E ele vai cair no esquecimento. Então é muito importante o Vasco manter vivo na memória de todos nós a figura do Roberto Dinamite, aqui a flâmula e a faixa do jogo de ontem.
Essa plaquinha aqui da camisa, se eu tivesse lá, certamente eu teria pego essa plaquinha. Eu me arrependo muito, né, na final contra o Corinthians, eu estava lá. Teve aquele símbolo do Vasco, né, de papelão, que foi o mosaico, eu não consegui pegar. Cheguei já quase em cima do jogo, tava todo mundo já com as suas plaquinhas. Mas tá aí, o São Januário foi envelopado com o rosto e slogan do Dinamite. O clube fez ações nas redes sociais e dentro do estádio, com a venda de copos personalizados com imagens do maior ídolo da história do Vasco. Tem essa plaquinha aqui de papelão. E aqui tem alguns dados do Dinamite, né? Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 54, em Duque de Caxias, na boa e querida Baixada Fluminense. Mas do Roberto Dinamite, né, o apelido Dinamite, só veio ao mundo no dia 25 de novembro de 71 no Maracanã. Após, aos 17 anos, ele recebeu o apelido depois de marcar 2 gols contra o Internacional, ao qual ficou marcada aquela manchete no jornal, né? O garoto Dinamite explodiu, né? Garoto Dinamite explodiu, e aí por isso ficou Roberto Dinamite. Ele fez 708 gols em 1.110 jogos pelo Vasco, né? O primeiro dos 190 gols marcados no Campeonato Brasileiro, marca que até hoje ninguém o alcançou. Esse também foi apenas o primeiro dos muitos capítulos mais marcantes do ídolo com a camisa do Vasco. Conquistou o primeiro campeonato da história do Vasco, o Brasileirão, em 74, e 5 campeonatos cariocas, né? Naquela época onde o Cariocão valia demais. 77, 82, 87, 88 e 1992. Aqui mais algumas fotos. Essa foto aqui é espetacular. A placa, a fumaça aqui embaixo, o quadro com a camisa 10 do Dinamite, essa aqui da torcida, o bandeirão. Mais do que merecido, valeu Roberto. Mais do que merecido essa homenagem ao nosso eterno Roberto Dinamite. Que eu digo e repito aqui, tá? O Vasco precisa continuar fazendo ações como essa. Eu acho que não só em aniversário do Dinamite, que é obrigação o Vasco fazer todo e qualquer tipo de homenagem. Porque, assim, se depender da CBF, ao qual o Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, nunca ninguém o alcançou, era Roberto Dinamite, Romário e Edmundo. Os 3 que começaram no Vasco. Mas depois o Fred passou o Edmundo, agora é Dinamite, Romário e Fred. Em quarto vem o Edmundo. Então o Dinamite tem que continuar recebendo sempre as homenagens do Vasco da Gama, de nós, torcedores dos Gigantes da Colina, porque se dependemos da CBF, ó, a gente tá fudido! Essa é a grande realidade. Beleza? Então, ó, ficamos por aqui nesse vídeo especial. De domingo a domingo tem vídeo aqui no canal, sempre às 9 horas da noite. Deixe seu like, compartilha e espalha para geral. Ó, daqui a pouquinho vamos fazer um vídeo aí do pós-jogo entre São Paulo e Vasco, tá? Com tudo o que aconteceu no jogo de ontem, com a entrevista do Renato, com análises, isso e muito mais. Valeu, galera. Aquele abraço e saudações vascaínas.